Olá, você está no canal Alma Luz. Bem-vindo a mais um Evangelho no Lar, que a gente faz aqui com todo carinho para todos vocês, para todos nós. E a gente está aqui hoje no capítulo 4 do Evangelho de Mateus. Acabamos de começar, vamos ler hoje o segundo versículo e esperamos contar com a presença de vocês. Ficamos muito felizes com vocês que prestigiam o canal e gostaríamos de convidá-los, caso gostem desse conteúdo, estejam apreciando aí o nosso trabalho, a nossa tentativa de fazer com que o Evangelho também seja lido pelos espíritas, pelos espiritualistas, né? Que a gente se aprofunde mais também nesses livros que tem um tesouro infinito pra gente. Deixa aí um like, faz um comentário, né? Deixa pra gente a sua opinião, de repente até a sua crítica. A gente fica aqui à disposição, a gente quer ouvir o que vocês têm a dizer. E claro, pode se inscrever no canal também, a gente não vai ficar chateado, tá bom? Então é isso. Vamos lá? Vamos então ler o nosso livrinho de mensagens, Vinha de Luz. Nós estamos hoje na mensagem de número 42. Ela se chama Afirmação e Ação. Disse-lhes Jesus: a minha comida é fazer eu a vontade daquele que me enviou e cumprir a sua obra. Isso é uma passagem que está no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 34. Aqui e ali encontramos crentes do Evangelho invariavelmente prontos a alegrar a boa intenção de satisfazer os ditames celestiais. Entregam-se alguns à ociosidade e ao desânimo e, com manifesto despeito às sagradas noções da fé, asseguram ao amigo ou ao vizinho que vivem atendendo às determinações do Todo-Poderoso. Não são poucos os que não preveem, nem providenciam a tempo, e quando tudo desaba, quando as forças inferiores triunfam, eis que, em lágrimas, declaram que foram obedecidas às ordens do Altíssimo. No que condiz, porém, com a atuação do Pai, urge reconhecer que, se há manifestação de sua vontade, há simultaneamente objetivo e finalidade que lhe são consequentes. Programa elevado sem concretização é projeto morto. Deus não expressaria propósito a esmo. Em razão disso, afirmou Jesus que vinha ao mundo fazer a vontade do Pai e cumprir-lhe a obra. Segundo observamos, não se reportava somente ao desejo paternal, mas igualmente à execução que lhe dizia respeito. Não é razoável permanecer o homem em referências infindáveis aos desígnios do alto, quando não cogita de materializar a própria tarefa. O pai naturalmente guarda planos indevassáveis acerca de cada filho. É imprescindível, no entanto, que a criatura coopere na objetivação dos propósitos divinos em si própria, compreendendo que se trata de lamentável abuso, muita alusão à vontade de Deus, quando vivemos distraídos do trabalho que nos compete. Mano, puxa a nossa orelha mesmo. Nós vamos fazer a nossa oração agora. Convidamos a todos a fecharem os olhos, respirarem profundamente, e irem se permitindo envolver pelas energias do ambiente, trabalhadas pelos nossos amigos na espiritualidade, que nos acompanham essa noite sempre, a quem somos gratos pela proteção e pelo preparo. E unindo os nossos pensamentos e sentimentos, a gente eleva uma prece ao nosso Mestre Jesus. Esse amado Mestre que nos mostra o caminho já de tanto tempo, que veio até nós, deixando para trás toda a realeza da sua posição na hierarquia divina, para estar conosco, seres ainda
tão animalizados, mas como um Pai amoroso pega na nossa mão e vai nos mostrando o caminho. Mestre, nós somos infinitamente gratos pela sua presença entre nós, pela sua palavra imorredora do Evangelho, pelos exemplos, pelas lições e pelo hoje, pelo agora, por estarmos aqui reunidos em seu nome, por estarmos aqui no desejo sincero de entrarmos em contato com essa mensagem imorredora, abrindo espaço nos nossos corações para que ela faça guarida e possa influenciar os nossos pensamentos e as nossas atitudes a partir de agora. Ajude-nos, Mestre, fortaleça-nos a vontade e o desejo de estar contigo, seguir-lhe os passos. Ainda que seja numa escala muito inferior àquela que nós pudéssemos alcançar, que façamos alguma coisa nessa encarnação já, com o seu amparo, com o seu auxílio. A gente sabe que nunca vai estar só. Por favor, nos inspire hoje, Mestre, hoje e sempre. Muito obrigada e que assim seja. Pessoal, vamos lá então. Nós vamos ler, como disse a vocês, o capítulo 4. A gente começou no vídeo passado através da leitura do versículo 1. E hoje nós vamos ler o versículo 2, que não é muito longo. O versículo, ele tá, né, o capítulo, esse bloco, ele se chama Tentação de Jesus Cristo. E o versículo anterior a gente leu uma parte que diz que Jesus foi conduzido pelo Espírito, que Espírito, não sei, ao deserto para ser tentado pelo diabo, tá escrito aqui. E o versículo 2 diz o seguinte: e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Sim, é só esse versículo que nós vamos ler hoje. É porque esse momento da vida de Jesus é muito crucial. A gente sabe que ele constantemente ia ao deserto para ficar sozinho, para ter esses momentos de contemplação, de meditação, de jejum, que o auxiliava na troca energética necessária para angariar forças e seguir no caminho, né, que estava determinado por ele mesmo, que era a sua missão aqui na Terra, né, como o Messias prometido. Então, o fato de, antes de ser tentado, ele ter feito esse jejum de 40 dias e 40 noites, quer dizer muito, muito. Porque não se esqueçam nunca, gente, cada versículo, e é por isso que a gente lê versículo a versículo. Cada versículo aqui do Evangelho é sagrado e tem lições importantíssimas para nós. E a lição maior aqui, no versículo 2 do capítulo 4, é com relação à espiritualização do ser encarnado. Jesus era extremamente consciente da necessidade de alimentar o corpo físico, mas igualmente alimentar a alma, sabendo que até para um espírito de tal elevação como era ele, a alimentação material, ela até fica a segundo plano, porque seres dessa hierarquia são capazes de se alimentar das energias da natureza, do próprio sol.
Mas Jesus, ele estava aqui entre nós, ele não podia deixar de fazer as coisas que a gente fazia aqui, para dar o exemplo, para não se colocar numa posição superior a ninguém. A gente já falou isso, né, na questão do batismo. Ainda que ele não precisasse ter sido batizado, ele se permitiu batizar para que as coisas acontecessem a partir do seu batismo, porque daí veio a pomba, João Batista viu, ouve a voz que falou, esse é meu filho bem amado. Então, o batismo desencadeou uma série de acontecimentos que eram importantes para os outros. Jesus estava muito certo da sua missão, ele não precisava daquilo, mas a gente precisava. Então todas as suas atitudes, elas são muito também, não só para ele, para si próprio, afinal de contas ele é a pessoa que mais exemplificou amor e renúncia e abnegação e compaixão e fraternidade que já existiu no nosso planeta. Então tenham certeza absoluta que cada uma das suas atitudes não são pensadas em si mesmo, até porque a missão dele era o que era para ele o mais importante. Não importava o que ia acontecer com ele, homem Jesus. Era irrelevante. Mas ele tinha consciência de uma coisa, que estando então aqui entre nós, ele precisava, ainda que houvesse aí a necessidade de participar de alguns hábitos que nós encarnados na época e até hoje, né, temos para evitar qualquer comentário, qualquer falatório, qualquer, né, coisa que pudesse minar a sua missão, como por exemplo, se ele ficasse lá se alimentando de luz e não comesse nada, as pessoas que iam pensar, né? Então, claro, ele se alimentava, ele tinha um corpo físico. O que vem ao caso é o fato de ele, então, fazer o uso do jejum durante até um tempo bem longo, 40 dias, para se permitir uma conexão ainda mais profunda com esses amigos que ficaram do outro lado para guiar o processo do outro lado, com os quais ele tinha uma sintonia energética e vibratória muito próxima, e é uma troca, né, de meio simbiótica, que tanto ele recebia desses seres quanto ele dava para esses seres, né? E nessa troca simbiótica, ele então se permitia alimentar espiritualmente dessas energias, que era então quando ele estava meditando no deserto, quando ele fazia os seus jejuns. Porque agora, trazendo para a nossa vida, o jejum, ele é algo que traz muitos benefícios. Eu não vou nem falar da parte científica, da parte de saúde, porque isso vocês podem encontrar em qualquer publicação que vocês quiserem buscar, né? O Google tá cheio de coisas e de informações. Mas mais do que isso, a alimentação para nós encarnados é algo extremamente importante. Por outro lado, nós encaminhando para uma evolução espiritual, a gente precisa aprender a começar a dar valor àquilo que tem mais valor. Sim, o corpo é importante, é muito importante. Uma alimentação saudável e regrada é extremamente importante para que a gente possa manter o nosso corpo físico, e em mantendo o corpo físico a gente é capaz de colocar em prática as nossas habilidades para exercer aqui, né, colocar à prova
ou se colocar à prova nas situações que a gente precisa de aprendizado, que a gente quer se desenvolver melhor, enquanto espírito. Tudo que eu estou falando agora é espiritualmente falando, né? Enquanto nós estamos encarnados, o nosso espírito se programou para passar por determinadas situações, ou né, sabe, compreende a necessidade de se manter saudável para conseguir levar esse planejamento reencarnatório pelo menos até o ponto que está planejado, né? E não acabar incorrendo em alguma doença desnecessária. Desnecessária no sentido de que não estava programada, mas acabou sendo necessária pela forma como a gente se conduziu aqui. Isso pode acontecer, claro. A gente não está aqui só pagando coisas que a gente plantou no passado, né? A gente também pode plantar nessa vida mesmo e aqui mesmo colher. E uma das coisas mais importantes para a gente, espiritualmente falando, é a disciplina e a capacidade de autocontrole, né? Uma coisa está meio interligada com a outra. E na questão da alimentação não seria diferente, porque na consciência de que então a gente precisa se alimentar de coisas que nos nutrem, né, e mantém a regularidade, a nossa organização física saudável, nós deveríamos ser conscientes, então, das escolhas que a gente faz, que tipo de alimento que a gente ingere. E a fome, né, o desejo de comer, é uma das forças mais poderosas que a gente tem, porque ela nos move, ela nos tira de qualquer lugar que a gente está para ir atrás, para buscar a comida, para se alimentar, porque o nosso corpo está pedindo. Mas no momento que a gente se propõe a buscar, a trilhar uma caminhada de evolução espiritual, é importante que a gente deixe de dar tanta importância a esses gritos do corpo físico que clamam por alimento. O que eu quero dizer com isso? Obviamente que a gente deve se alimentar e se nutrir. Mas a gente tem que ser capaz de mostrar para o nosso corpo físico quem é que manda. Então, por exemplo, a gente fazer um jejum, eu não estou falando de 40 dias não, que nem Jesus, tá? Eu estou falando de um jejum de um dia, por exemplo, né? Com propósito, consciente, se permitindo sentir, né, todo o corpo, o que ele está falando, o que ele está sentindo, e aproveitar esse momento para exercitar, né, as nossas capacidades aí de sentar um pouco e sabe, entrar em contato com esse corpo, e até fazer uma meditação. A gente vai estar permitindo uma conexão mais próxima, maior, com a espiritualidade superior, porque o nosso ser não vai estar mais tão preocupado com a parte da digestão, da utilização dos alimentos, da utilização da separação do que é bom do que é ruim, né? Utilização das vitaminas. Ele vai estar quieto nesse aspecto, permitindo ao nosso espírito, então, ao nosso ser, dar atenção para outras coisas que também são muito importantes. E fazer isso de uma forma regular mostra para o corpo quem é que manda. Porque nós não somos o corpo, nós somos o espírito. E quem manda é o espírito. A gente não deve se permitir
ser subjugado pelo nosso corpo físico, pelos nossos desejos e vontades. O comer de forma desregrada, a necessidade do doce a toda hora, o beber, o fumar, tudo isso que a gente, claro, vem sim de uma necessidade do corpo físico, porque a gente acostumou o corpo físico dessa forma, é alterado a partir que o nosso espírito entra em jogo e dá o comando e fala: chega, agora não mais. Quem manda aqui sou eu. Sim, o corpo vai reclamar no começo, o corpo vai... não quero, não vou, me deixa, eu tô confortável, pega mais um salgadinho pra mim. Eu quero mais um chocolatinho. Mas se a gente for firme e exercitar essa disciplina, a gente vai começar a entrar num outro patamar. No patamar de um espírito forte, de um espírito que consegue se impor pela força de vontade e consegue então superar as necessidades materiais a cada vez mais, quando isso é exercitado numa encarnação. É claro que a gente aqui, né, no Ocidente não está tão acostumado com essas práticas quanto, né, os nossos amigos do Oriente, que praticam já o jejum de uma forma mais profunda, né, e tantos yogis e tantos gurus pregam isso, né, de uma forma assim bem mais regular, às vezes até jejuando de água, né? O que não estou dizendo aqui para a gente fazer, né? Se quiser fazer um dia de jejum, que o faça de alimentos sólidos, né? Mas não de líquidos. Mas que demonstra, né? O fato de eles estarem mais próximos disso, desse tipo de atitude, usam dessa ferramenta bastante, mostra que não só é possível, mas se a gente for ver e for ler a respeito, inúmeros casos, né, de pessoas que realmente conseguem alcançar níveis meditativos muito elevados, até por conta de ser capaz de se autocontrolar nesse nível e não se permitir que o corpo seja quem dá as cartas, e sim o espírito, né? Aquela parte nossa que é imaterial e que comanda as nossas funções, ainda que a gente as faça de forma inconsciente. Porque, por exemplo, quando a gente fala da digestão, a gente sabe que o nosso corpo, ele faz tudo já de forma automática. Não é necessário que você fale agora, pegue esse alimento e leve para jogue a bile, faça. Ninguém faz isso. Porém, isso está usando energia. Uma energia que, se a gente jejua, pode ser então aproveitada para outras coisas. E aí então a gente vai se desmaterializando nessa própria encarnação. É uma grande ferramenta que a gente pode começar a usar, não só para fins de emagrecimento, que a gente vê hoje em dia, né, jejum intermitente e tudo mais, mas agregada a momentos de meditação, com uma intenção, sempre, gente, qualquer coisa que a gente for fazer na nossa vida, coloquem uma intenção, né? Coloque uma intenção do que você quer com aquilo, o que você quer atingir com aquilo. Não é promessa, não é barganha, olha, eu vou fazer isso para conseguir aquilo, não é isso. É a intenção de conexão, é a intenção de chegar a uma resposta,
é a intenção de entender alguma coisa um pouco melhor, né? Porque em se permitindo se desmaterializar, a gente também se permite criar uma força maior para acessar aquilo que de outra forma a gente não conseguiria e que está num outro nível, num outro patamar, no campo de informações, né? Nos arquivos acásticos, ou sei lá, é uma forma da gente tentar. Fica o convite para todos. Jesus nos mostra que aqui ele faz pela necessidade também, né? Dessa espiritualização, de fortalecer os vínculos e os laços com os seus guias e com a espiritualidade superior. Então, por que a gente não faz também, né? Bom, vamos à nossa oração de encerramento. Se tiverem água para fluidificar, agora é a hora. Coloquem aí, por favor, à disposição para a gente pedir por elas, tá bom? Mestre de amor e luz, muito obrigada pelas suas lições, pelo seu evangelho, pela sua companhia. A gente coloca, Mestre, as nossas águas à disposição e pede a sua intercessão junto aos espíritos de luz e de amor, da onde jorram as fontes mais puras que podem chegar até nós aqui encarnados. Nós pedimos que esse influxo de amor e de luz e de paz e de saúde possa chegar até nós, até as nossas águas, envolvendo cada uma de suas moléculas e de suas partículas, para que elas se permitam impregnar por essa abundância de amor em forma de energia, e que ao bebê-la nós possamos receber exatamente aquilo que nós estamos precisando com a graça de Deus. E meu Pai, nós pedimos para que o Senhor esteja conosco, nos proteja o nosso lar, proteja a nossa família, aos nossos amigos, aos nossos colegas de trabalho, ao nosso ambiente de trabalho, aos nossos vizinhos, à cidade onde moramos, ao estado, ao país, ao continente, ao planeta Terra. Que a luz que a gente acende aqui nesse momento possa iluminar a todo o entorno e se juntar a outras luzes de outros seres que igualmente oram e elevam seus pensamentos ao Pai, para juntos nos fortalecermos uns aos outros e fazemos um escudo de paz e de amor e de esperança para toda a humanidade. Se conosco, Mestre Jesus, hoje e sempre. Muito obrigada. Que assim seja. Pessoal, é isso aí. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau.